Bom, antes de darmos prosseguimento aí ao nosso conteúdo de história, é importante trabalharmos, né, o conceito de imperialismo e neocolonialismo, até mesmo antes de nós trabalharmos a Primeira Guerra Mundial. Eu vou fazer um breve resumo, né, sobre esses conceitos aqui, para que na aula seguinte, quando nós estivermos então trabalhando a Primeira Guerra Mundial, não tenha dúvida do que o imperialismo é capaz então de fazer em relação aí à Primeira Guerra Mundial, já que ele não é o estupim para a Primeira Guerra Mundial, isso tem que ficar muito claro, não é o estupim, mas ele é uma das causas que vai conduzir então ao processo então da Primeira Guerra Mundial. Então eu vou de uma maneira bem rápida, bem simples, bem objetiva aqui, apresentar a vocês então o que é o imperialismo e o neocolonialismo. Bom, temos aí a ideia de pensar a seguinte questão. Colonialismo é o nome dado à política estabelecida nos séculos XV e XVI, né, quando nós estávamos lá no primeiro ano, desculpa, nós estávamos lá no oitavo, nono ano, né, oitavo ano, né, estudando sobre essa questão, né, nossa, porque é complicado, né, nós falarmos assim, porque já que houve essas mudanças, né, na estruturação do material, às vezes a gente acaba se perdendo aí no período, né? Mas quando você está lá no sétimo, oitavo ano, você já ouviu falar sobre o colonialismo. Isso é muito importante, porque você fala da idade moderna, né? É o período do ano de 1500, né, até o ano de 1650, 1670, mais ou menos, onde você tem aí a colonização, né, do continente americano pelos europeus, né, que é muito importante lembrar. Aí eu faço vocês então viajar um pouco na história, né? Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, Américo Vespúcio, né? Então foram responsáveis por esse processo de colonização, né? Onde que chegaram, né, até nós aí. E querendo ou não, né, a América, a África, a Ásia, então passa a se tornar então colônias destas metrópoles, né, que é no caso Portugal e Espanha no primeiro momento. Depois nós vamos ter França, Inglaterra, Holanda e assim por diante. O imperialismo, ele segue a mesma linha, só que nós temos que lembrar que é o mesmo modelo de estrutura política, é a mesma formação de uma concepção política, só que nós temos que lembrar, ele não está dentro do século XV e XVI, ele já está presente no século XIX, XX, quando nós temos ali então a segunda fase da Revolução Industrial. Mas nós temos que lembrar que Inglaterra, Estados Unidos, China e as outras potências mundiais, elas querendo ou não, vão exercer o poder militar e econômico e, ao mesmo tempo, político e cultural sobre os países de menor desenvolvimento, os chamados, então, países subdesenvolvidos, né? Então, nós vamos entender que, neste processo aí, nós estamos há anos-luz de alguns séculos, né, em relação ao que foi o colonialismo, né? O imperialismo, ele é o domínio, né? É o império se formando, é uma nova estruturação política, é um novo meio político, onde as potências, né, neste momento, Inglaterra, Estados Unidos, China e outros aí, começam então a exercer esse domínio político sobre o mundo. Agora, muda-se os nomes, mas permanecem então as mesmas práticas, cujos conceitos então conheceremos melhor a partir de agora. Agora, uma forma de nós entendermos melhor isso é analisar esse quadro, né? Nós temos então, de um lado, o colonialismo europeu do século XVI e o neocolonialismo do século XIX. Olha só, área de principal dominação. Durante o colonialismo europeu, nós temos a América. No neocolonialismo do século XIX, nós temos a África, Ásia e Oceania. Imagina, Ásia, África e Oceania vai se tornar um intenso campo, né, de pretensões políticas, né, e geopolíticas, claro, das potências que estão surgindo neste momento no século XIX. É uma fase do capitalismo. No primeiro momento, nós temos então o capitalismo mercantilista, comercial, e agora nós temos o capitalismo financeiro e monopolista e industrial, porque aí nós já estamos na segunda fase da Revolução Industrial, né? Nós temos os patrocinadores no primeiro momento, que é a burguesia comercial e o Estado metropolitano europeu, os reis, e agora nós temos a burguesia financeira e industrial
e estados da Europa, América do Norte, Estados Unidos, né, e Ásia e Japão, que vão exercer, então, esse patrocínio sobre, então, as, digamos, né, novas colônias, né, um neocolonialismo, uma nova forma de colonização. Quais são os objetivos econômicos? No primeiro momento, nós tínhamos a garantia do mercado consumidor, né? Ou seja, tudo que se produzia aqui ia para a Europa. Isso na fase do colonialismo, né? Garantia da exploração de produtos coloniais, como artigos tropicais, metais preciosos e assim por diante. Portugal, Espanha, Inglaterra, né, França, Holanda exerceram muito isso aqui. Né? Nós temos aí os vários ciclos econômicos, principalmente no Brasil. Nós tivemos o ciclo do pau-brasil, ciclo econômico do pau-brasil, ciclo econômico da cana-de-açúcar, o ciclo econômico do ouro, depois o café e assim por diante. Agora, na questão neocolonialista, nós temos a reserva de mercado para a produção industrial, porque eles estão indo para a África, Ásia e Oceania buscar o quê? Matéria-prima. A Europa ela já estava, digamos, né, chegando no seu processo final de matéria-prima, de minério, de ferro, carvão. Isso que movimentava, né, a indústria naquele momento, estava em falta aqui digamos, né, na Europa. Então eu tenho que buscar em algum lugar. Onde que eu vou buscar? Eu vou buscar na África, na Ásia, na Oceania e assim por diante. Né? O petróleo virou a menininha dos olhos, né, de muitos, porque agora as máquinas não são mais movidas, algumas delas não são mais movidas, né, a vapor, agora se utiliza a combustão, né? Os metais, né, como nós temos aí o ferro, que nesse momento torna-se essencial, né? E o controle dos mercados externos, né, para o investimento de capitais excedentes. E essa era a forma, né, digamos, de entender todo esse processo. A justificativa ideológica que nós temos no colonialismo é a expansão da fé cristã. Não é à toa que, durante esse processo da colonização, né, veio junto aos colonizadores, tanto aí de Portugal quanto Espanha, né, nós fazemos lembrar aí, então, o quê? Os jesuítas. No neocolonialismo, nós temos o quê? A missão civilizadora de espalhar, né, o progresso técnico científico pelo mundo. Surge, então, a ideia do darwinismo social, né, que é outro ponto marcante dessa fase, então, do neocolonialismo, né? E começa a ver novamente aquela separação, né, entre negro e branco, europeu e não europeu. Então começa a haver todo esse processo novamente, né, que foi utilizado como justificativa anterior, que passa a ser então utilizado nesse momento, mas como ideia, né, digamos, de espalhar o progresso científico, né? Mas de fato, o que é o imperialismo e o neocolonialismo? O imperialismo pode ser, então, conceituado pelo conjunto de intervenções políticas, econômicas e culturais por países europeus, Japão e Estados Unidos, sobre países como África, Ásia e Oceania. Né? E essa exploração, claro, né, garantiu, então, o quê? Os pontos estratégicos, né, para que houvesse, então, a mão de obra e, ao mesmo tempo, o consumo. Porque tudo que se produzia neste momento era consumido por essas novas colônias, né? E o imperialismo, então, é a fase na qual o capitalismo, então, adquire uma nuance, né, mais, digamos assim, tecnológica, graças, então, a essa industrialização, essa segunda fase da industrialização que está sofrendo. Eis aí uma imagem muito ilustrativa deste momento, que nós temos, então, né, como que era entendido esse processo. Né? Nós temos o imperialismo americano, representado aí pelo tio Sam, né, que virou depois, né, uma referência, né, a todo esse processo, mas claro, nós temos que entender que cada fase, cada período é um da história, né? Nós temos a divisão da África, veja como que fica, né? Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Itália, Portugal, Reino Unido. Eles tinham seus territórios garantidos dentro da África, né? E é justamente por essa má divisão que nós temos aí, dessa estruturação, né, vamos dizer, né, do império dentro da África, é que vai gerar o problema que vai ser uma causa, mas não um estupim da Primeira Guerra Mundial. E a outra imagem que nós temos representa bem claramente aí a divisão da China, né? A gravura europeia, então, do século XIX, né? Mostra, olha só, né? O chinês desesperado com a divisão, né, da torta, né? China. Uma pizza, né, também poderia ser aí representado, né? E, claro, a partir da esquerda nós temos, né, Inglaterra, Alemanha, Rússia, França e o próprio Japão. Por isso que nós vamos ter aí, né, a guerra sino-japonesa e outras que vão acabar marcando todo esse processo. Além de nós também termos, né, a guerra franco-prussiana, que vai ser dos fatores também que irá causar, né, ali a Primeira Guerra.
Agora, aqui é importante ressaltar. Existem dois pontos primordiais na caracterização, então, do imperialismo. O capitalismo oligopolista e o capitalismo monopolista. O capitalismo oligopolista é aquele onde o sistema que está ali interagido caracteriza-se por um mercado onde existem poucos vendedores para muitos consumidores. Tá? E o monopolista corresponde, então, a um tipo de economia em que o grande comércio e a grande indústria são controlados pelo poderio econômico dos bancos, né, comerciais e assim por diante. É como se você tivesse ali, então, algo, né, exercendo uma dominância maior. Né? Então, são fases que acabam marcando esse momento e que nós podemos resumir, né, entender que esses dois modelos econômicos, tanto o monopólio quanto o oligopólio, né, contribuem para uma, então, concorrência imperfeita, o que será causa depois, então, para a Primeira Guerra Mundial. Né? E a diferença entre o monopólio e o oligopólio no monopólio, então, existe apenas um fornecedor ou vendedor, né, que domina esse mercado, enquanto no oligopólio existem poucos fornecedores do mesmo produto, o que vai ocasionar, então, uma desestruturação econômica praticamente aí dentro, né, de todo o sistema organizacional político do imperialismo. Bom, resumindo, né, eu queria apresentar para vocês essa diferença, né, entre essa linha de pensar, né, fazendo uma pré-introdução para o que vai ser então a Primeira Guerra Mundial, já que nós, para que nós possamos estudar então a Primeira Guerra Mundial, temos que entender então o que é o imperialismo e o neocolonialismo, né, já que vai se tornar uma das causas, né, para a propagação então da guerra dentro da Europa.